A graça e a paz, meus amados irmãos. Aqui quem vos fala é o irmão Aleph. Sejam bem-vindos ao canal As Boas Novas de Cristo. Que Deus abençoe você inscrito, a você não inscrito. Vamos estar falando hoje, meus amados, sobre Jesus, o pão da vida. Vamos estar falando sobre um tema muito interessante, um tema que leva muitas dúvidas nos dias de hoje. Eu vou estar lendo aqui num livro do Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo de número 20, no versículo de número 54. Está escrito assim: todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Amém. Meus queridos, vemos aqui uma palavra muito interessante, uma palavra muito linda, principalmente vindo dos lábios do nosso Mestre. Mas Jesus, ele falava de coisas espirituais. O seu ministério é espiritual. Aqui no capítulo 6, a multidão vinha até ele, mas não por quem ele era, mas elas vieram pelos pães que ele tinha multiplicado. Elas vieram pelos peixes que ele tinha multiplicado. Então, Jesus falou isso no versículo 26. Ele disse: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Então, Jesus aqui ele está mostrando que o interesse dos homens é muito mais terreno do que espiritual. Aqui nesse mesmo texto vai falar a diferença do pão terreno para o pão espiritual. Jesus ele menciona, alguns perguntaram a ele: Senhor, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? A primeira resposta de Jesus foi: a obra de Deus é esta, crê naquele que ele enviou. Jesus estava apontando para ele. Meu irmão, você quer saber se você está fazendo a obra de Deus? Então creia naquele que o Pai enviou. Crer é acreditar na pessoa de Cristo. Quando você acredita na pessoa de Cristo, então você está acreditando, você está dando crédito, você está confiando em suas palavras. Então Jesus aqui, ele está falando qual é a obra de Deus. Você acha que a obra de Deus é limpar uma cadeira? Você acha que essa é a obra de Deus? Sair limpando os templos? É isso aí que você acha que é obra de Deus? Não, isso aí é obra dos homens. Isso aí é coisas dos homens. Lamente dizer isso, minha irmã. Lamente dizer isso, meu irmão. Mas é uma pura verdade. Esta não é a obra de Deus que Jesus estava falando. Não. A obra de Deus é muito além do que nós imaginamos. Então, Jesus, ele falou isso. Essa é a obra de Deus. Crê em mim. Mas sendo que eles questionaram a Jesus, falando,
Senhor, os nossos antepassados comeram um maná no deserto, como está escrito, Ele lhes deu comer pão dos céus. Declarou Jesus, digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Êxodo 16, meus amados irmãos, o Senhor falou a Moisés, a Arão, falando. Ele estava ouvindo a queixa, a reclamação do povo. O povo estava reclamando, porque o povo não queria estar comendo cebola, outras coisas lá que eles estavam comendo, e eles estavam se queixando de comida. Então o Senhor falou para quem? Para Arão e Moisés e falou, fale para os israelitas que eu vou mandar cordonizes e eu vou mandar pão, vou mandar um maná para eles. Agora tem uma instrução, eu vou colocar eles à prova, ver se eles obedecem. Falem para ele que durante os 6 dias da semana, eu vou mandar pão ao amanhecer. Cada líder da família, de cada parentela, tem o direito de pegar um jarro. E esse jarro eles vão encher de maná para cada pessoa. Mas quando chegar no 6º dia, eles vão pegar o maná. Muito mais. Vocês vão pegar 2 jarros para cada um que estava dentro da sua casa. Então ali o maná era físico, era o pão do céu. E ali, quando chegava na manhã, eles tinham que sair e pegar a quantidade certa e comer. E não poderia guardar nem sobrar. Por quê? Porque no outro dia tinha maná para eles comer. Então, era o pão do céu que Deus mandou, o pão físico, que eles se alimentavam. Então ali, era esse maná que eles estavam questionando a Jesus. Aí Jesus fala, não, mas aquele maná era físico. E Jesus está se apresentando, eis aqui o pão do céu. Eis aqui o pão que desce do céu, o pão verdadeiro que vocês têm que comer. Os seus antepassados, os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Então ele não está falando de pão físico, ele está falando do pão espiritual. E porque tem pessoas que estão pegando esse texto aqui também e aplicando em momentos de cerimônias e colocando como se Jesus estivesse se referindo a isso, a um pão físico. Como a pessoa pega o que é espiritual e quer configurar em algo material, só sendo ideias de homens. E ainda os homens se consideram espirituais, trazendo sombras e não querendo a realidade. O maná era uma sombra de um pão, apontando que o homem precisa de um pão que dê vida à alma, apontando para um pão que dê vida eterna. E aqui no capítulo 6, se você lê as escrituras, eu não estou falando que homens me ensinaram, eu estou falando do que eu li. E do que hoje eu lendo é diferente do que alguém às vezes vem me ensinar. Por quê? Porque o que me mostra aqui é a diferença de um pão terreno para um pão espiritual. O pão terreno, Êxodo 16, o povo comeram. E o pão espiritual é Jesus Cristo. Eles aqui, com os pensamentos terrenos,
eles aqui com os pensamentos carnais estavam interpretando: quem é este para dizer que nós devemos comer sua carne? Quem é este para nos dizer que nós temos que beber o seu sangue? Que é isso? Porque parecia canibalismo, né? Uma pessoa canibal, né? Comer a carne do outro. Mas Jesus estava querendo fazer isso, meus amados? Não, ele estava apontando para a sua morte. Ele estava apontando para a sua carne, seu sofrimento. Ele estava apontando para o seu sangue. Que o seu sangue simboliza a bebida. Que bebida? De um suquinho? Nunca. A bebida, a aceitação. Se você crê em Jesus, você está recebendo a sua morte, você está recebendo o seu sacrifício. Então é isso, essa é a obra de Deus. Você crê em tudo que Jesus fez, você recebe. E isso aí homem não tira. Homem não vai tirar, porque homem vai dizer: se não comer esse pão aqui que eu estou fazendo a oração, você não tem parte. Mentira, porque o meu Jesus, o seu Jesus está dizendo aqui que você tem que crer. Versículo 35. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, nunca terá fome. Aquele que crê em mim, nunca terá sede. Então, peraí. Não é não crer, não? Quem crê nele? Quem crê nele nunca terá sede. Então agora vamos pegar as coisas espirituais e vamos materializar agora, meus amados. Então vamos materializar tudo, porque Jesus não só falou de água, Jesus não só falou de pão, ele falou de cruz. Então, para os irmãos que querem pegar o pão, que simboliza o corpo, que estão dizendo que simboliza o corpo dele, né? Então, se quer pegar o suco, que simboliza o sangue, está faltando ainda o copo, né? O copo com a água, tá? Para a igreja estar tomando. Por quê? Ele diz que tem que tomar a água da vida. Então está faltando esse copo com água. E ainda mais, você tem que pegar um pedaço de madeira, fazer uma cruz, porque ele disse: quem quiser me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Então cadê? Então faça uma cruz, meu amigo. Faça uma cruz, minha amiga. Coloque nas costas também para materializar que você está levando a sua cruz. Isso aí é espiritual. É? A cruz é espiritual também? É isso que eu quero saber. A cruz é espiritual também? Então, se é espiritual, por que vocês querem materializar as outras coisas? Não, meus amados. Não é isso. Jesus está apontando para o seu sangue, para o seu corpo, que é a vida dele. Assim como nós comemos o pão, como ele vai trabalhar em nosso organismo. O pão, ele vai trabalhar em nosso organismo. Assim é quando nós recebemos a Cristo. Ele sendo o pão, ele vai trabalhando dentro de nós. Aí nós está tomando o seu sangue, que nos purifica de todo o pecado. É este sangue. Por isso que ele diz aqui, Jesus lhe disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida em si mesmo. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Quem é que vai dizer que eu não permaneço nele? Que você não permanece nele? Eu tenho uma resposta. Não é eu, não é ninguém. Quem vai dizer para mim e para você, ele mesmo está dizendo: quem não me aceita, quem não recebe o que eu falo, quem não aceita a obra de Deus, quem não crê em mim,
Esses aí, eu não estou neles. Então eu acredito que você crê nele. Eu acredito que você já comeu dele. Eu acredito que você já bebeu do sangue dele. Então, meu irmão, basta. Já bebeu? Então continua seguindo a ele. Mas não fazendo práticas que os homens estão inventando. Coloca as regras de homens por terra. Não estou dizendo para você desrespeitar as leis, mas estou falando de homens que estão aplicando coisas que Jesus não aplicou. Joga fora os jugos dos homens, mas receba o fardo de Jesus, que ele disse que é leve. Tá bom? Então, que Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus.